Renovação de votos. Tópico 394 do Diário de Santa Faustina. Durante a renovação de votos, vi Nosso Senhor ao lado da epístola, vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, segurando na mão uma espada terrível. Então vi uma claridade inconcebível, e diante dessa claridade, uma nuvem branca em forma de pratos de uma balança. Então Jesus se aproximou e colocou a espada num dos pratos, que logo pendeu com todo o seu peso para a terra e quase a atingia. Nesse momento, as irmãs terminaram a renovação dos votos. Então, de repente, vi anjos que tiraram de cada uma das irmãs alguma coisa, depositando-a num vaso de ouro, que tinha como que a forma de um turíbulo. Quando terminaram o recolhimento e colocaram o vaso no outro prato, este imediatamente pesou mais que o primeiro, do qual estava a espada. Nesse momento, saiu uma chama daquele turíbulo, elevando-se até aquela claridade. Então ouvi uma voz daquela claridade: guardai a espada no seu lugar, pois o sacrifício é maior. Nesse instante, Jesus nos deu a bênção e desapareceu. As irmãs começaram a receber a Santa Comunhão. Quando recebi a Santa Comunhão, minha alma foi inundada por uma alegria tão grande que nem sei descrever. Tópico intenso, né? É um tópico muito interessante para explicar parte da nossa crença, muito simbólico, muito interessante. E eu quero fazer mais um comentário. Como Santa Faustina repara, ela tem visões em toda vez que nós vamos fazer algum sacramento da Igreja Católica, Jesus está lá. Jesus está verdadeiramente lá. Ele está na confissão, ele está nas unções, na renovação de votos, na Santa Missa. É muito interessante como Santa Faustina sempre vê o que aquele sacramento envolve verdadeiramente. A gente acredita, a gente se esforça em acreditar, mas é interessante como Santa Faustina vê. E é muito interessante como em todo o diário, vários momentos de oração, por exemplo, da Santa Missa, momentos de sacramentos da Igreja Católica, Jesus está ali presente de uma forma especial e única para nos abençoar, para nos acompanhar, realmente com a presença dele. Isso a gente nem vai falar dos tópicos em que a presença real de Jesus na Eucaristia fica evidente para Santa Faustina e de uma forma muito poética. Deus é um grande poeta, isso fica muito claro em todas as suas escolhas, nos seus mistérios. Gente, imagina essa cena. Que cena simbólica. Uma espada de justiça de um lado, mas é colocado um prato de ouro com as pequenas coisas que nós fazemos, principalmente envoltas da bondade e da fé católica, e essas coisas são colocadas para mostrar que nós somos amados, porque Deus não precisava fazer nada disso. Deus podia mandar um raio e acabar com todos nós. Ele podia deixar a espada cair sobre nós. Deus nunca precisou mandar Deus Filho, Jesus Cristo, morrer por nós como cordeiro de sangue que pagou todas as dívidas, todos os pecados. O cordeiro que pagou tudo. Ele nunca precisou disso. E isso foi uma coisa interessante porque Satanás nunca entendeu. Os anjos se revoltaram por isso. Eles se revoltaram porque eles não entenderam como nós merecíamos tanto amor e misericórdia. E aí é que tal que eles não entendem e que Nossa Senhora entendeu como ninguém. Nós não merecemos.
Nós não merecemos a misericórdia e o amor. Deus dá de graça, sabendo que a gente não merece, mas Ele quer dar pra gente. Ele dá sem olhar a quem. Ele ama sem ver o merecimento do outro. Ele ama por amar, porque ele é um poeta. Gente, isso é lindo, 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 lindo. Agora sobre o abandono à divina providência. A mãe de Santa Faustina estava para morrer e queria ver uma última vez Santa Faustina. É claro que Santa Faustina queria muito atender esse pedido, mas sabe o que ela fez? Deixou tudo nas mãos de Deus, se submeteu inteiramente à vontade de Deus, sem se importar com a dor que sentia no coração. Santa Faustina pensava no desígnio de Deus e confiava. Então, Santa Faustina foi liberada para ir visitar a mãe dela. Ela simplesmente confiou nesse Deus misericordioso. Ela está numa jornada de abdicar da vontade própria. É claro que ela queria visitar a mãe dela, ela queria o quanto antes, do jeito dela, mas ela está treinando, ela está se esforçando, está rezando para ter a virtude de se abandonar em Deus. E essa foi um momento específico em que bom que ela conseguiu se abandonar. Ela rezou durante toda a viagem pela mãe. E mais uma coisa interessante aconteceu no tópico 396. Durante a viagem, tive uma companhia muito agradável. Viajavam comigo senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma travava-se uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente, dirigiu-se a mim e pediu que lhe respondesse se tinha obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente, conheci interiormente que promessa era essa e respondi: a senhora tem a obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Era uma professora. Na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que, se esses exames lhe corressem bem, ela se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante, os exames terem ocorrido favoravelmente, ela disse: agora deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quero entrar no convento, mas a minha consciência não me deixa em paz. E apesar das diversões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com sua graça. Uma história muito interessante. A gente está vendo nos últimos episódios muitos tópicos do Diário de Santa Faustina sobre rezar pelos outros, a oração de intercessão pelos outros, uma oração caridosa para ajudar as pessoas nas batalhas espirituais. A gente não imagina o sofrimento do outro. Então, fica primeiro o convite. Reza não só por você, pela sua família, pelas pessoas que você ama, mas reza pelaquela pessoa que está te incomodando, aquela pessoa que tu mal conhece, aquela pessoa que brigou com você, que é teu inimigo. Reza. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Reza pelo mundo. Reza pela conversão dos pecadores, pelos agonizantes e pelas almas do purgatório. Reze. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que falar, se você não sabe nada, reze. Você não sabe nada mesmo, vai falar o quê?
vai dar um oi, vai fazer aquele sorriso amarelo, reza pela pessoa. Isso sim é muito importante. Outro comentário que eu queria fazer. Às vezes a gente reza e fala assim, poxa, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, não é verdade? Quem nunca falou isso? Eu falo isso com muita frequência, inclusive, frequência até demais. Por quê? A gente reza, e às vezes as coisas parecem que tá piorando aquela batalha. Mas não podemos esquecer, para quem reza, que Jesus, que Deus é vitorioso sempre. Então, por pior que seja aquela briga que a gente não entende. Ai, gente, quem nunca? Eu passei recentemente, tenho passado por muito disso, que quanto mais eu rezo, eu até falo, mais a assombração me parece que às vezes a gente reza, às vezes a gente tem a solução do que a gente está buscando, ou o alívio dos problemas, mas às vezes parece que piora muito mais por um período. Mas assim, tem que se manter firme e forte, que as coisas vão se acertar. Às vezes tem coisa que tem que piorar para resolver. Às vezes tem coisa que tem que ir para outro nível para achar a solução. E, de novo, Jesus não pede que a gente compreenda tudo, ele pede confiança. Então é interessante, né, que Santa Faustina teve um momento que ela rezou e ela achou que piorou, mas ela continuou firme e forte. E o que aconteceu com essa mulher? Por que ela não achava paz na vida dela? Porque Deus é ruim? Não. Porque ela fez uma promessa de coração. Porque ela fez uma promessa de amor a Deus. Que no meio, não só do desespero, do cansaço, de uma preocupação, mas naquele momento ela podia ter prometido qualquer coisa. Aquela promessa veio do coração dela, muito provavelmente inspirada pelo Espírito Santo, mas mais do que isso, gente. Ela fez uma promessa como uma forma de simbolizar e exteriorizar o amor e a fé dela. E trair essa promessa tirava a paz dela. Talvez na luta espiritual dela, Deus falava: fica tranquila, filha. Se você não vai entrar num convento, então me ajuda com outras ações, com outras formas de caridade, com grupos de oração, reza pelas pessoas, me ajuda rezando pelas almas do purgatório, dando um bom exemplo para mostrar que a fé católica é linda. Talvez Jesus estivesse dizendo aquilo na luta com ela, mas ela não queria aceitar outra coisa além da promessa que ela mesma fez. Sabe por quê? Porque às vezes tem coisas que a gente faz pelo outro porque a gente ama. Então, vou dar um exemplo. Sabe quando você quer comprar um presente especial para alguém que você ama e você fica insatisfeito quando você não acha aquele presente daquela cor, aquele anel, aquilo, porque você queria fazer algo muito especial e você mesmo podendo dar algo muito bom ou aparentemente tão bom quanto o que estava na sua cabeça tá dizendo assim, mas o presente ideal para a pessoa que eu amo era aquilo. Talvez fosse isso, essa luta espiritual dessa mulher. Essa luta espiritual podia ser, de um lado, o demônio tentando ela, falando, nossa, fez promessa e não vai cumprir, e, né, que isso, vai ser punida, Deus castiga. Deus é um carrasco, é um juiz horrível, e você não vale nada, você promete e não cumpre. Talvez, de um lado, tivesse o inimigo falando uma coisa dessas para ela, e ela já nervosa. Do outro, quem sabe, né? A gente não tem como adivinhar o que Deus falava para ela. Talvez Deus falasse, filha, você vai ser muito mais feliz no convento, vem sem medo que eu cuido de você. Talvez fosse isso que ele falasse. Talvez ele tivesse falado, filha, não te atormente, eu sou teu pai, não te atormente. Se você não vai pro convento, então você vai ser minha servidora, minha filha, em outras situações. Então vamos achar algo que te faça feliz. Ou talvez, de novo, ele falasse, filha, eu acho, venha, se abandone nos meus braços, confia que você vai ser feliz. E ela, naquela situação de não saber quem ouvir, muitas vezes com remorso foi algo que corroeu Judas depois da traição.
O remorso é muitas vezes até uma tentação do inimigo, um dardo inflamado do inimigo. O remorso faz com que você se sinta culpada e não veja a saída. Enquanto Deus misericordioso, ele fala: vem, ó, tá aqui a saída, vem conversar comigo. E ela tapando os ouvidos, se sentindo mal, se sentindo culpada. E com a oração de Santa Faustina, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: o Espírito Santo conseguiu agir melhor nessa mulher, porque ele queria inspirá-la, mas ela estava fechada, ela não queria ouvir. Com a oração de intercessão de Santa Faustina, o Espírito Santo achou uma brecha para agir na vida dessa mulher e falar: olha, tá aqui a inspiração, a iluminação que você precisa para tomar uma decisão. Essa luz que silencia o inimigo e deixa você ouvir Jesus. E aí ela teve uma conversa. Ela parou de brigar com ela mesma e com todas as ilusões e tentações, e ela olhou para Jesus. E ali ela teve a resposta que ela procurava. Olha a frase que ela falou para Santa Faustina: eu me deixei envolver no turbilhão do mundo e não quero entrar no convento, mas a minha consciência não me deixa em paz. E apesar das diversões do mundo, eu me sinto sempre insatisfeita. Engraçado como às vezes o que é do mundo, o que é mundano e terreno, parece ser bom, prazeroso, agradável, mas é um embuste do inimigo, é uma enganação. É para tentar saciar algo que só Deus preenche, um abismo que só Deus consegue preencher, do nosso nada para a imensidão de Deus. Só a misericórdia de Deus pode preencher, mas a gente se engana. E o inimigo ama fazer a gente se enganar que as coisas do mundo, por melhores que sejam, que elas substituiriam Deus. E essa enganação que deixa a gente insatisfeito. Se a gente tem uma vida que tem tudo do mundo, mas nada de Deus, a gente fica comendo objetos, compras, pessoas, a gente come, né? Às vezes a gente come literalmente, às vezes a gente come simbolicamente, essa gula que não para. E a gente não tapa o buraco, porque o buraco que a gente tem na alma e no coração tem o formato de Deus. E só Deus sacia isso. Então ela fez essa luta e poderia ter uma pessoa que interpretaria de uma forma super errada, dizendo que, nossa, como Deus é ruim, um juiz carrasco vai forçar ela a ir para o convento. Não foi isso que aconteceu. Ela estava insatisfeita. A consciência cheia de remorso e tentações do inimigo, dardos inflamados do inimigo, fazendo um discurso de culpa para ela. E ela tapava os ouvidos e não ouvia Jesus. E olha o que aconteceu no final. Ela ia tomar providências para ser aceita numa ordem religiosa, pediu as orações de Santa Faustina e ela relatou para Santa Faustina que sentiu que Deus não lhe faltaria com sua graça. Você tem noção de qual conclusão é essa dessa conversa entre a Faustina e essa mulher? A conclusão é que essa mulher estava em paz, que ela sentia que Deus não lhe faltaria em sua graça. Ela resolveu ouvir Deus. E Deus falou: filha, se abandone em mim. Provavelmente até na conversa teriam tido outras opções. Talvez Deus teria insistido: vem para o convento porque vai ser o lugar que você vai achar paz, finalmente. Você vai ser feliz. E lá na eternidade, você só aceitaria essa realidade aqui na Terra. Porque essa seria a realidade que te garantiria o melhor na eternidade. Talvez ele até teria conversado: filha, se você realmente não quer ir para o convento, vamos conversar. Mas ela falou: mas eu quero te dar o melhor porque eu te amo. Como quando a gente quer dar um presente específico para a pessoa que a gente quer. É um mistério a luta dessa mulher. É um mistério a conversa que ela teve com Deus. Mas não caia na armadilha de achar que é um Deus carrasco, um juiz ruim. É um poeta que quer que você aceite o jugo leve, que quer conversar com você,
que quer encontrar contigo a paz que só Ele pode dar. Então não caia na armadilha de achar que essa história é um conto de alguém sendo refém de uma situação. Ela era refém do mundo, ela estava escravizada lá. Isso aqui é um conto de fadas de uma pessoa que voltou ao castelo de onde pertencia. Isso aqui é um conto de fadas. Pode não ser perfeito para alguém que está lendo, pode não fazer sentido para algumas pessoas, a gente não tem os detalhes, mas é uma história que tem poesia e amor. E é isso que importa. Então, que a gente ame a Deus e nunca tape os ouvidos para Ele. E que a gente tenha conversas sinceras com esse Pai que nos ama.